Fala, devs reflexivos, tudo beleza? No vídeo anterior aqui do canal, eu trouxe algumas ideias, eu mostrei como que contexto, especificações, né, as documentações que a gente usa, lá os guardrails sobre segurança, arquitetura, qualidade, por aí vai, como que tudo isso pode influenciar a qualidade da execução quando a gente está usando a IA, né, o que a gente está conhecendo aí como desenvolvimento assistido por IA. Como que a gente pode usar a IA da melhor forma no desenvolvimento de software? E nessa linha eu quis trazer aqui hoje sobre o Spec Driven Development, que é um conceito que tem ganhado cada vez mais força aí no mundo do desenvolvimento, do Vibe Coding também. Alguns vão falar que é uma nova tendência, outros vão falar que é uma evolução natural do próprio desenvolvimento assistido por IA, né, do próprio Vibe Coding. O ponto é que a geração de código em si tem se tornado cada vez mais comum e mais fácil. E curiosamente, muita gente está descobrindo ou redescobrindo algo que era também bastante comum na engenharia de software, que é a importância de especificar. Mas então, o que de fato está mudando com essas abordagens aí na prática, né? Sobre esse assunto que eu quero trazer nesse vídeo. Para começar, eu vou abrir aqui com 3 questões que têm agitado o mercado aí do desenvolvimento. Na verdade, o mercado em geral, tá? Desenvolvimento, Vibe Coders, Builders, produto e por aí vai. Então, essas questões são: até onde o Vibe Coding ajuda de fato? Quais são as limitações que ele tem? Ou, de repente, até quais são os problemas que ele pode trazer? Pensando aí no desenvolvimento de uma aplicação, de um produto, por aí vai também. Por que alguns fundamentos clássicos, principalmente da engenharia de software, estão voltando aí com força, né, quando a gente fala do desenvolvimento assistido por IA, né? Desenvolvimento com IA generativa. E será que os Vibe Coders estão descobrindo a engenharia de software? É uma pergunta muito interessante que eu tenho me feito já há algum tempo, porque pensando aqui na própria engenharia de software como área, né, que tem uma longa estrada aí já, programadores, desenvolvedores, engenheiros, técnicos descobriram aí muitos problemas ao longo dos anos. Tem muito material aí, muito livro, muito conhecimento adquirido, muita experiência prática e muitos problemas vêm sendo resolvidos pela engenharia de software. E é interessante ver que o pessoal que não é dessa área, muitos são Vibe Coders, Builders, até o pessoal de negócio que agora está se aventurando nesse desenvolvimento assistido por IA, eles estão esbarrando em algumas limitações. Então eu estou achando interessante de ver essa descoberta e até a redescoberta pelos profissionais de TI, né, profissionais de desenvolvimento mesmo. A gente vê esse, vamos dizer assim, um merge que está acontecendo da engenharia de software com esse desenvolvimento assistido, né, essas possibilidades que a IA vem trazendo. Estou vendo isso, apesar de estar achando curioso, estou vendo isso com bons olhos e essa transformação que está acontecendo aí na nossa cara. Spec Driven Development, um conceito novo, mas que se a gente for ver na essência, carrega muita coisa e muito aprendizado da própria engenharia de software e que promete aí ser o caminho para o desenvolvimento com IA ou desenvolvimento assistido por IA. Bom, e entrando no conceito de Spec Driven Development, eu até destaquei o Driven aqui porque é um termo muito utilizado na engenharia de software para definir conceitos, né? A gente tem, por exemplo, o TDD lá, o Test Driven Development, tem o Behavior Driven Development e outros que devem ter aí também com esse termo Driven, mas é porque ele passa muito a ideia de fazer o desenvolvimento ou a ação, a atividade guiado por alguma coisa, né? Então, o Driven traz muito essa ideia de guiado ou de orientado. Essa ideia de guiar a execução, né? A gente está falando aqui desse trabalho com IA, restringir o escopo e o contexto da atuação das LLMs, né, da própria IA ali, nessa interação, nesse desenvolvimento assistido, e de uma forma também que a gente consiga guiar as decisões em cima de um prompt ou de um plano que a gente define para que a IA, né, para que as LLMs executem algo muito mais próximo daquilo que a gente realmente quer e não fique uma coisa aberta. Se a gente olhar então com um pouquinho mais de atenção para essas limitações do Vibe Coding, a gente vai ver que elas são aí talvez a principal ou uma das principais motivações para o mercado, né, para as pessoas estarem olhando aí cada vez mais para o SDD, né, para o Spec Driven Development. Se a gente olhar aqui então as limitações do Vibe Coding, a gente viu lá que com a abordagem do prompt temos uma limitação, né, da própria linguagem ali, se a gente não consegue especificar muito bem, né, claro que eu não estou falando de todos os casos de uso, né, mas boa parte deles, o próprio chat já tem uma limitação a essas primeiras interações, principalmente quando a gente está falando das alterações, né? Então isso pode gerar uma perda de trabalho. De repente você fez um chat ali, ele gerou alguma coisa para você e depois você perdeu na segunda interação. Ou aí você vai ter uma perda de um trabalho ou um retrabalho, né? E você vai ter que refazer alguma funcionalidade que você tinha criado antes, estava funcionando, mas porque alguma coisinha deu errado, de repente você precisa pedir de novo e ele não vai ter essa mesma consistência. Lembrando que a LLM ela é probabilística, né? Então, se você não delimitar bem o escopo dela, ela pode destruir alguma coisa que você criou anteriormente para tentar refazer aquilo, né? E se ela não tem o guia de como tem que refazer aquilo, por isso que tem o trabalho
a perda de trabalho e o retrabalho. Então tem essa baixa consistência entre as alterações, não tem como você guiar essas alterações, ela não tem um contexto forte, um contexto enriquecido, o contexto é fraco. Temos uma baixa confiabilidade do código gerado, porque a IA, lembrando que ela ainda se baseia numa grande base de dados que ela usa ali que foi treinado ali nos modelos, né? Muitos deles GitHub, Stack Overflow e códigos da internet. Algumas coisas vão funcionar bem, outras podem ter uma baixa confiabilidade. Por mais que as LLMs tenham evoluído essas questões ao longo do tempo, o webcode ele tende a ter uma baixa confiabilidade no código gerado. Ela é inviável para abordagem iterativa e interativa, né? Não faz muito sentido você ficar colocando um caminhão de arquivo para ele, toda vez você tem que ficar fazendo upload de arquivo, acaba esbarrando nessas limitações do próprio uso, da própria experiência do desenvolvedor ou do builder, de quem estiver operando ali com o webcode, com essa interação ali com o chat. Por mais que tenha melhorado essa experiência, ainda tem esses problemas, né? Então a limitação do próprio input, né? Eu já tinha falado, né? Prompts vagos e ambíguos vão gerar não garantem uma saída boa, na verdade, você está delegando tudo para IA, pode ser muito bom, pode ser muito ruim. A ambiguidade, ela pode inclusive gerar uma coisa nada a ver, e aonde mora mais perigo aqui, que talvez ela gera uma parte que parece estar funcionando bem, e muita gente às vezes é enganado por isso. Na hora que vai funcionar o sistema, às vezes depois de um tempo, você vai descobrir que ela está fazendo alguma coisa errada ali, de repente até mexeu em alguma função que não deveria mexer. Então olha só a quantidade de risco que a gente já começa a abrir aqui, começa a enxergar para o processo de trabalho mesmo, para o workflow de trabalho. Temos também a ambiguidade da própria linguagem natural, né? Um ponto importante também, porque algumas palavras, de repente, se você não for muito específico, a IA pode entender de uma outra forma, ela pode ir por um outro caminho, que não é o que você quer. Então isso é muito interessante, né? A própria conversação nossa, o ser humano, às vezes ele entende a ambiguidade conforme o contexto da conversa que você está falando com outra pessoa, com outro grupo, mas a máquina não consegue ter esse nível de sofisticação para entender a nossa linguagem natural. Então ela não vai pegar certas nuances da linguagem natural, da conversação. Outras motivações aqui que a gente pode ver, por exemplo, é tempo e economia, né? Que se a gente tem uma interação que tem essas limitações que a gente falou, isso também vai gerar um desperdício de token que depois se traduz em grana. A gente vai ter que pagar mais token aí para conseguir ficar nessa tentativa e erro, né? Para poder ir melhorando e refinando esse prompt em tempo de execução ali. Isso vai gerando um desperdício de token com um resultado que muitas vezes não é satisfatório. Então é diferente, de repente, de você ir para uma abordagem que é mais estruturada. Você vai gastar token também, porque você vai ter uma grande quantidade de parâmetros de entrada, uma grande quantidade de parâmetros de saída, porém você vai ter um resultado mais satisfatório. Então o custo-benefício começa a equilibrar um pouco, começa a ficar, não sei se equilibrar é a palavra certa, tá? Mas começa a ficar um pouco mais interessante, né? Porque você começa a ter um resultado melhor, e aí você vai equilibrando um pouco essa relação de custo-benefício, sendo que no vibe coding puro você tinha esse problema, né? Você coloca lá um monte de prompt e você não tem uma garantia de resultado. Então, de repente, você está só gastando ali e não está conseguindo resultado, não está conseguindo sair do outro lado, né? Lembrando aí que tempo é dinheiro também, né? Se a gente está gastando muito tempo, a gente está gastando grana também. Interessante também observar que uma coisa vai puxando a outra, né? E ao longo das experiências aí diversas com desenvolvedores e vibe coders, em vários projetos diferentes, em várias divulgações aí na internet, a gente começa a perceber que temos tido aí um novo olhar para os requisitos. Então, muitas vezes esse olhar é voltado para o passado, né? O que já funcionava na engenharia de software. Então, muitos engenheiros começaram a divulgar as coisas na internet para ajudar. Muitos webcoders começaram a olhar com isso com outros olhos. No começo, talvez queria só sair executando, depois começou a ver valor, de fato, nessa documentação, começou a entender, por isso até a provocação que eu tinha feito, né? Será que os webcoders estão descobrindo a engenharia de software? Eu acredito que sim, tá? Porque realmente essa cultura de documentação, esses conceitos de documentação que são mais clássicos, mais antigos, eles não foram desenvolvidos à toa, né? Foram por desenvolvedores, práticas ali que as pessoas tiveram no passado. Então, antigamente, né, antes dessa era da IA, por mais que existia esse conceito de documentação e especificação de software, já existia o conceito de PRD, RFC, documento de requisito, análise de requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Isso já existia, isso aí já está, qualquer bibliografia que você olhar aí de engenharia de software já existe há muito tempo. Só que também os próprios desenvolvedores, como existia um gap ali entre a documentação e o que era executado, muitos desenvolvedores, talvez até a maioria,
não ficava olhando para a docs ali, eu não via muito valor nas docs, tá? Claro que em alguns casos você precisa da docs, senão você não consegue fazer nada, mas em muitos casos você só conversando ali no time mesmo, você pega só a sua história de usuário e sai executando, não fica olhando ali para documentações, para a estrutura do próprio projeto, ficar lendo README, por exemplo. Existe uma cultura de meio que ignorar isso aqui, tá? Essas documentações e especificações. Não são todas, mas ignora boa parte delas. E agora com a IA isso está mudando um pouco, porque a gente começou a perceber que esses docs e specs são justamente, talvez, a principal arma para a gente guiar esse desenvolvimento da IA, para a gente conseguir restringir o escopo de onde ela vai atuar. Então a gente tem uma IA que está obrigando aí a redescobrir esses requisitos. Quando eu falo requisitos aqui, é toda essa documentação, todo esse mundo aí de requisitos que o pessoal tem explorado bastante e estão encontrando formas interessantes de fazer essas melhorias e aplicar isso nesse desenvolvimento assistido por IA. O Prompt Engineer, como eu disse, ele é uma realidade e uma tendência de ficar cada vez mais sofisticado, embora temos aí a abordagem de utilizar arquivos e tudo mais, é algo que chegou para ficar, que a gente está falando aí de interações rápidas, né? A gente também está falando de estruturar melhor esses arquivos de documentação de uma forma que a IA também vai responder melhor a esses arquivos, né? Você não pode simplesmente jogar um arquivo de qualquer jeito lá, de repente ele também tem esses problemas de ambiguidade, né? Afinal, são pessoas que escrevem esses documentos. Então também tem essa questão do Prompt Engineer, ele não serve só para você colocar o prompt no chat, né? Ele também funciona com qualquer especificação que você vai montar para a máquina processar, né? Para a LLM processar, para os agentes de IA processarem, de repente com um processamento específico para um tipo de LLM, para um tipo de modelo, de repente paralelismo. Então coisas desse tipo, tá? Começamos a observar também que o código tem ficado cada vez mais barato. A codificação, né? Esse processo de codificação, como a IA agora gera muito código, muito rápido, o código não está mais sendo visto como algo que é tão caro. Na verdade, eu acho que isso aqui já vinha acontecendo, tá? Se a gente parar para pensar, muita gente acha que o programador, eu já até falei isso em outro vídeo, né? Muita gente acha que o programador, o engenheiro de software, o desenvolvedor, eles são pagos apenas para sair escrevendo código, codificando, mas as pessoas que não têm muito conhecimento da área de engenharia de software, não acompanham o dia a dia do desenvolvedor de fato, né? Muita gente fala besteira aí na internet, mas a gente sabe que a engenharia de software, muitas vezes você trabalha muito tempo ali também na especificação, nas reuniões, né? Nos alinhamentos, e aí sim você vai, depois de você estar contextualizado num projeto que você está trabalhando, aí você vai transformar isso em código. Então existe esse contexto já nos engenheiros de software, nos times de engenharia. A gente está percebendo aqui que agora a gente precisa de alguma forma passar esse contexto para que a máquina entenda. E essa especificação, então essa análise, esse pensamento crítico do profissional, ele se torna cada vez mais caro. E agora ele é necessário para você alimentar a máquina, para a máquina fazer mais rápido e a gente pegar o melhor dos dois mundos. E claro, né, a gente fechar aqui tudo isso que eu venho falando aqui, para, se a gente for tentar resumir aqui de alguma forma, a gente está buscando mais clareza, tanto para as pessoas, para o time de desenvolvimento, em relação àquilo que você quer desenvolver, quanto melhorar a performance e a qualidade da saída das LLMs. Então a gente precisa de especificações melhores para ganhar mais clareza do processo. O dev, ele vai passar, com todo esse conhecimento que eu citei, ele passa a ser um orquestrador. Claro, ele pode codificar também, ele pode fazer alterações, pode, isso aí eu acho que vai continuar acontecendo, tá? Só que cada vez mais a gente vê que o dev vai talvez estar operando uma camada acima, né? Uma camada que vai orquestrar os agentes, orquestrar skills, rules, vai orquestrar esse uso da IA, junto com os projetos já existentes e novos projetos também. Então o dev com esse papel de orquestrador, então precisa de clareza, a gente precisa de clareza de especificação para o dev também saber orquestrar, lembrando aqui que as especificações não são importantes só para a máquina, continua importante para as pessoas, mas agora também é importante para a máquina. Então o dev tem esse papel de orquestrador, a clareza também é necessária para times de desenvolvimento que vão comunicar entre si, então precisa ter se de repente uma pessoa pensa de um jeito e a outra pessoa pensa de outro, a gente precisa também achar uma documentação que vai atender essas duas pessoas para aumentar essa clareza. E isso nem sempre é fácil, às vezes é mais difícil do que parece. As LLMs, então, precisam também dessa clareza para poder, de repente, invocar os agentes corretos e também para trabalhar de forma mais precisa com a janela de contexto, né? O context window. Ela precisa saber, naquela fase de execução que você está, né? Se você tem um plano de execução, por exemplo, em que fase que você está, em que contexto você tem que trabalhar naquela fase.
Isso também é uma motivação fortíssima, que então não é só melhorar a especificação, melhorar a entrada. A gente começa a perceber que o Spec Driven Development também ajuda nessa orquestração do desenvolvedor, dos agentes e esse gerenciamento da janela de contexto. Ele vai favorecer muito essa questão da janela de contexto. A gente está com o contexto correto no momento correto. Nessa linha do SDD, tem surgindo algumas ferramentas e abordagens interessantes que as pessoas estão utilizando cada vez mais. Eu acho que ainda está numa fase muito nova, ainda muito inicial, vamos dizer assim, dessas testes com abordagens diferentes, mas até o momento essas ferramentas aqui são as que têm ganhado mais destaque. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de cada uma delas, vou citar aqui rapidamente só, né? O BIMED, por exemplo, você pode utilizar ele nas etapas da construção de um aplicativo, de um produto digital ali, um software, né? Mas eu tenho percebido que o pessoal normalmente usa ele, eu não apliquei ele na prática ainda, mas eu tenho visto em algumas apresentações o pessoal comentar também, outros desenvolvedores inclusive, o pessoal tem usado ele mais nessa fase de descoberta, pensando muito em produto, ali lapidar essa fase de discovery inicial. Tá? O Spec Kit, que é a ferramenta do GitHub, ele já tem uma abordagem de CLI, né, que você, apesar que o BIMED também você instala ele também, os dois são CLIs ali que você instala no seu computador e ele meio que vai disponibilizar alguns comandinhos ali, uma experiência ali com o chat na sua IDE também. Você digita um /constitution, por exemplo, do GitHub Spec, ele vai deixar você informar o seu prompt ali e ele mesmo já vai trazer uma série de arquivos que vai trazer algumas especificações que são padrão ali, que vão estar disponíveis no contexto da sua aplicação. Então eles já trabalham com essa ideia de melhorar o contexto, de enriquecer o contexto. Eles já trazem aí boas práticas consolidadas, vamos dizer assim, só que não deixa de ser uma coisa mais geral, né, de conhecimento geral de práticas de engenharia de software, por exemplo, ou até de práticas de produto, aqui pensando no BIMED, né, de práticas de especificação de produto. Então eles têm abordagens diferentes, né, então é interessante testar essas abordagens aí para ver o que funciona melhor no seu caso, em cada caso. E uma coisa também que tem ganhado cada vez mais força são os próprios templates que as próprias empresas, os próprios times de desenvolvimento têm desenvolvido, e também tem algumas abordagens interessantes, né, que favorece você estar utilizando o seu processo próprio, né? Então tem uma abordagem que está ganhando muita força aí, principalmente desde o ano passado, né, de 2025 para frente, 2026 ainda mais forte, essa questão das skills, das rules, a própria ideia, né? O Cursor, por exemplo, permite que você especifique rules. Você pode estar colocando isso também em forma de contexto de arquivo ali no seu projeto. Os agentes aí tem a questão de agentes, subagentes específicos para fazer coisas diferentes, né? As skills também, elas trazem uma granularidade ainda melhor, né? Que te ajudam ali a orquestrar os agentes. E tudo isso pode compor aqui workflows diferentes. Então a gente está falando aqui que as empresas e o time de desenvolvimento, existe uma tendência que, como eles têm contexto específico, embora eles também tenham um contexto geral ali de boas práticas de desenvolvimento de software, de arquitetura, design de software e tudo mais, eles também estão caminhando. Eu acredito que isso aqui vai só melhorar, né? Vai só expandir. Talvez a gente vai ter em breve outros conceitos que vão entrar aqui, mas isso aqui já é uma realidade e vai se tornar cada vez mais forte aqui nos times de desenvolvimento, as empresas e os times terem as suas abordagens próprias, tá? Com as suas próprias skills ali que vão entender o contexto, as suas próprias specs, né? Que vão entender ali o contexto daquele projeto, daquele negócio que você tá, de repente até da empresa. Todo mundo vai seguir um padrão. Eu acho que vai estar caminhando para isso, tá? Hoje está numa fase muito experimental, né? Hoje atualmente, na data que eu estou gravando esse vídeo, está numa fase muito experimental ainda, mas já temos observado aí resultados muito interessantes, né? Olhando aí para o que as empresas, as Big Techs, empresas do Vale do Silício estão fazendo também. Muita coisa sendo divulgada aí na internet e o pessoal tem ido muito nessa linha de orquestrar agents, trabalhar com skills ali específicas. Tem muitas skills, agora tem repositórios de skills, né? Que você consegue baixar essas skills. É claro também que tem algumas que não são tão confiáveis, tem algumas que já são mais testadas e homologadas, vamos dizer assim. Tem algumas que eu acho que as próprias empresas vão começar a homologar isso também para ganhar mais segurança e confiabilidade. Então acho que isso é o caminho e uma tendência forte de caminhar nessa direção aqui, tá? Pode ser que surjam outros termos, outras abordagens, mas eu acho que não vai mudar muito. Isso aqui veio muito forte, principalmente a partir de 2026. Vou deixar aqui também o link desse artigo aqui que eu escrevi no meu LinkedIn, que é o Spec Driven Development. Não é novo, mas agora ficou difícil de ignorar justamente por causa dessa ideia que eu trouxe aqui, né, de especificações, esse novo olhar para as especificações
especificações, né, quanto elas podem ser valiosas, tá? Então eu vou deixar esse artigo aqui. Tá bem interessante, até deixei aqui alguns exemplos, né, como que mudou essa visão aqui sobre a spec, né, que agora ela vira um input operacional também, tá? Coloquei um exemplo aqui também, né, de um prompt vago que eu havia citado, a diferença de usar um prompt vago e de repente sem esse contexto enriquecido, tá? E aqui um exemplo de como o mesmo prompt ele pode ser detalhado aqui de uma forma que a gente pode fazer perguntas interessantes também para poder enriquecer essa especificação. Então, só para deixar uma leitura complementar aí e pedir a contribuição de vocês aqui, tanto nesse vídeo quanto aqui no artigo também, tá? Deixe seu comentário aí se você já utiliza o Spec Driven Development, já está usando alguma dessas abordagens, tá? Como que tem sido essa experiência? Eu acho que essa troca vai ser muito interessante, então deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário, como que isso tem te ajudado aí no dia a dia. Se você não começou ainda, como que você pretende usar, tá? Como que alguém que você conhece está utilizando. Então isso é sempre muito interessante, que eu acho que o mercado de desenvolvimento, no geral, os desenvolvedores, né, vibe coders também, builders, profissional de produto, negócio, apesar de a gente ter tido um amadurecimento desses processos, eu acho que o pessoal ainda está descobrindo muita coisa legal, muita coisa bacana, que pode facilitar a nossa vida e ajudar a nossa produtividade aí, porque não tem como, né? A IA chegou, transformou tudo a realidade mesmo. Claro que tem muita hype, tem muita coisa que o pessoal fala aí que eu acho que é mais marketing mesmo, mas tem muita coisa que de fato não dá para negar. A gente está passando por uma transformação, isso é inegável já, e inclusive a gente precisa se adaptar cada vez mais, e por isso que essa troca é tão importante. Peça aí também o seu apoio deixando o like, né? Compartilha esse vídeo aí com seus colegas, aí, com outras pessoas que ainda estão meio por fora desse tema, que talvez não desenvolveu essa perspectiva ainda sobre essa mudança que está tendo, né? Essa abordagem dirigida a especificações nesse desenvolvimento assistido por IA. Deixa o seu like, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora, né? Já marca o sininho aí para você não perder também as atualizações. Então é isso, obrigado, valeu!